Tava eu tranquila domingo assistindo o culto na igreja com meu pai, mas minha mãe. Aí de longe eu avistei um garoto que não parava de me olhar. Ele me olhava, dava umas olhadinhas assim e eu pra ele também, né? Quando eu cheguei em casa, depois do culto, eu entrei no Facebook e lá tava a solicitação de amizade desse garoto. E a gente começou a conversar. Só que a gente começou a conversar tanto, foram assim 3 dias consecutivos, a gente não parou de se falar. No terceiro dia ele me pediu em namoro e eu aceitei, eu nem conhecia o cara direito, mas eu aceitei. E assim, era um papo muito gostoso, era tudo muito bom. Meu primeiro namorado, eu queria experimentar essa experiência. Quando eu contei pros meus pais, os meus pais acharam uma ótima ideia, porque o garoto é de uma família muito tradicional da igreja, então ele também, né, sendo dessa família, não tinha problema nenhum. E nós começamos a namorar. Quando chegou na época do carnaval, os pais dele chamou ele pra viajar. E ele foi com a família dele, com os primos dele, foi todo mundo. E aí tudo bem. Quando ele voltou dessa viagem, meu namorado tava outra pessoa. Ele tava frio, distante, seco. Nossa, ele tava muito chato, implicante, brigão com tudo. E ele falava que era eu, que a culpa era minha. Sabe, que eu tava chata, que eu tava insuportável, que eu tava sem confiança. Uma coisa muito sem entender. E a gente começou a brigar muito. E a maior briga nossa era porque todo lugar que era pra gente sair, ou que os amigos dele, ou que os primos dele chamavam ele pra ir, ele não queria me levar. E aí tava tendo a organização da festa da família dele. Todo ano tinha uma festa da família que a família dele fazia. E toda vez que as pessoas da família dele comentavam comigo sobre essa festa, que eu ia comentar com ele, ele falava que ia ver, que ele não sabia se ele ia, que ele não tinha certeza se ele ia. Como não? A pessoa faz parte da família, nunca faltou nada. Por que que agora tá com essa, sabe? Eu comecei a desconfiar, eu comecei a sentir que ele tava querendo esconder alguma coisa de mim. E ele começou a me chamar de louca, paranoica, falando que eu tava inventando coisa na cabeça, que eu era problemática. E eu não tava conseguindo lidar com a situação, até porque eu nunca tinha passado por isso. Até que chegou um momento, quando chegou mesmo um dia antes da festa dele, tava tendo jogo de futebol dos primos. Os primos todos iam jogar futebol e eu queria ir, porque as primas também iam e tal, e eu queria ir. E ele falou que não era pra eu ir. E dali eu percebi que, na verdade, ele não tava querendo esconder alguma coisa de mim. Ele tava querendo esconder eu da família dele. Ele não queria que eu aparecesse. E aí eu cheguei nele e falei assim: amor, tá com medo de eu descobrir alguma coisa? Ah, pra que eu falei isso? Foi motivo de briga, ele falou um monte de coisa na minha cabeça, falou que queria terminar comigo e simplesmente terminou. E eu fiquei muito mal, sem saber assim, o que eu tinha feito de tão ruim pra ele terminar comigo. E isso começou a me fazer muito mal, porque eu não tinha resposta de nada, eu não sabia de nada. Eu juntava com as minhas amiguinhas da igreja e do bairro, da escola, que já eram tudo mais velhas, todas namorando aquele primeiro namorado, todo mundo ficava naquela fase de namoro, falando sobre namoro. E o meu, um desastre. Meu primeiro namorado foi horrível, terminou comigo porque eu sou chata, implicante, ciumenta. Era isso que eu tinha na cabeça. Aí um dia eu conversando com a prima dele, eu desabafei, contei tudo pra ela e chorei muito. Ela chegou em mim e falou assim: ah, se eu fosse você não chorava não. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque sabe a viagem que ele fez com a gente? Com a família, no carnaval? Eu falei: sei. Então, você estava namorando, não tava? Tava. Pois é, lá eles... Tava eu tranquila domingo assistindo o culto na igreja com meu pai, mas minha mãe. Aí de longe eu avistei um garoto que não parava de